O texto que separei para hoje é Mateus capítulo 5, versículos 38 a 39. Nós vamos ficar de pé mais uma vez e eu vou ler aqui o texto. Vocês acompanhem nas suas Bíblias. Mateus capítulo 5, versículos 38 a 39, parte do Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Que Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Podem sentar. Sermão do Monte é o ensino de Jesus aos seus discípulos. É a constituição daquilo que seria a igreja. Portanto, nós temos as ordenanças de Jesus, os ensinos de Jesus, e como esta igreja, como seu povo, como os seus discípulos deveriam se relacionar entre si mesmos e também com uma série de outras situações que são citadas nesse Sermão do Monte. Jesus mandou dar a outra face quando alguém nos agredir e ferir. O que Jesus quis dizer com essas palavras e com esse desafio, com este dar a outra face? Eu confesso que eu não tinha problema com o entendimento do texto, mas com a prática, com a praticidade disso. Será que é isso mesmo que Jesus está nos mandando fazer? Em nosso pequeno grupo, em nosso PGM em Vicente Pires, recentemente, nós fomos desafiados a pensar numa outra perspectiva, lá na casa do João e da Emília, né? E foi muito interessante porque, pela primeira vez, eu examinei este assunto nesta outra perspectiva, numa outra perspectiva do que esta. E me fez me debruçar melhor nesse texto, aprendendo com ele 3 lições preciosas que quero compartilhar com vocês. E a primeira delas é a seguinte: Jesus não nos chamou para nos tornarmos sacos de pancada. Jesus não nos chamou para sermos sacos de pancada, mas para oferecermos uma outra alternativa ao mal. Porque esse texto muitas vezes é interpretado assim, na maioria das vezes. E eu imagino que a maioria de nós tem interpretado isso com uma certa dificuldade, uma certa dor no estômago. Bateu na sua face direita, você ainda aponta e mostra, bate na outra. Ora, mas será que seria isto mesmo que Jesus ordenou aos seus discípulos, que eles se tornassem, de certo modo, assim, vamos usar uma linguagem bem popular, pamonhas, não é? E abertos assim a que fizessem o mal? Vejam que eu não percebo aqui que Jesus nos ordenou que facilitássemos as coisas para o mal. E nessa interpretação tradicional, essa pode ser a ideia. Eu vou facilitar para o mal, não é? Me bateu numa face, eu ainda apresento a outra. Jesus não nos ordenou que nos resignássemos ao mal e à presença do mal. Que nós fingíssemos que o mal não existe, não está presente no mundo. Que o mal não usa as pessoas muitas vezes para os seus propósitos. Não. A outra face, vocês sabem, tem um sentido
muito popular, né? A outra face da moeda, por exemplo, é muito usado. A ideia é que é uma versão alternativa a partir de um outro ponto de vista. Jesus enfrentou na cara as pegadinhas, vamos chamar assim, dos escribas e fariseus, que muitas vezes intentavam o mal. Ele os enfrentou. Jesus expulsou os vendilhões do templo. Estavam fazendo o mal. Jesus chamou Herodes aquela raposa. Em nenhum desses momentos, e há tantos outros que podíamos aqui mencionar, nós vemos um Jesus resignado ao mal. Um Jesus que aceitasse a presença do mal como algo normal. Pelo contrário, ele não abre o caminho para o crescimento do mal. Pelo contrário, ele o enfrenta. E eu não creio que Jesus nos chamássemos a não enfrentar o crescimento do mal. Pelo contrário, todo o seu ensino nos fala sobre fazer isto. Ele fala, por exemplo, que pelos frutos os conhecereis, se referindo especificamente a falsos profetas, a pessoas que falsamente se dizem enviadas por Deus, porta-vozes de Deus. Desculpem, mas é ingênua a ideia de que virando o rosto para o malvado, assim no original grego, a expressão topônero, pode ser assim traduzida, não apenas como em algumas traduções, o homem mau, mas o malvado ou também o mal. É ingênua a ideia de que virando o rosto para o malvado, nós o tornaríamos sensível e envergonhado. É ingênua esta ideia. O mal está presente no mundo. O mal tomou conta de um dos 12 apóstolos. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas Iscariotes, que acompanhava Jesus assim como os outros. A maldade é real, está presente no mundo e muitas vezes, infelizmente, entre aqueles que até se proclamam discípulos de Jesus. Agora observem um outro detalhe. Observemos que o ensino de Jesus não fala de uma ação ou de uma atitude passiva da nossa parte. E meramente oferecer a outra face poderia soar como algo passivo. Você se torna sujeito passivo diante do mal. Pelo contrário, a palavra de Jesus aponta para uma ação ativa. Não resistais ao homem mau, mas qualquer que te bater em uma face, oferece também a outra. Então, que alternativa é essa que Jesus ordenou que apresentássemos ao malvado, ao mal? Eu aprendo, em segundo lugar, o seguinte: oferecer a outra face para o mal consiste em fazer o bem. Exatamente esse é o texto. Na versão de Lucas, do mesmo texto, Lucas diz um pouco antes de fazer esta afirmação: fazei bem aos vossos inimigos. E aí então ele continua dizendo: e a qualquer que te bater numa face, oferece também a outra. A outra face para o mal é exatamente fazer o bem. A ordem de Jesus é de não vingança pessoal, de não revidar com o uso da violência, de não pagar mal com mal. É uma alternativa ao olho por olho, dente por dente, a lei do talião. Romanos capítulo 12, versículo 21, o apóstolo Paulo trata deste assunto, penso eu.
Ele diz o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É assim que o mal pode ser vencido. Muito mais do que passivamente oferecer a face para que o outro continue os seus atos de maldade, de agressão, é ativamente tomar uma posição de fazer o bem. Não te deixes vencer do mal. Esse texto para mim é fundamental. Porque quando nós cedemos à vingança, quando nós, ao invés de nos resignarmos, como uma proposta diz, nós tomarmos em nossas próprias mãos a vingança contra o mal, nós estamos sendo vencidos pelo mal. Nós estamos nos tornando iguais ao malvado, como o texto diz aqui. A outra face para o mal consiste, portanto, em fazer o bem. Mas em que consiste fazer o bem a quem te bater na face? Eu creio que Provérbios, capítulo 5, versículo 21, nos traz, capítulo 25, versículo 21, nos traz um ensino muito claro sobre isso. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. É o ensino de Provérbios 25, 21. Fazer o bem é isso. É na medida em que o outro carece e necessita de pão e de água, daquilo que é essencial para a sua vida, é que a gente esteja ali pronto e disposto a fazer o bem, mesmo aquele que nos bateu na face direita. Portanto, fazer o bem não tem nada a ver com a amizade com o mal. Tem a ver com disposição de ser instrumento nas mãos de Deus para fazer o bem. Terceiro aspecto que aprendo com esse texto, e para mim é a grande lição que esse texto me traz. A grande resposta do Evangelho ao mal no mundo, meus irmãos, não é o que Deus vai fazer contra o mal. Repito, a grande resposta do Evangelho ao mal ou à presença do mal no mundo não é o que Deus vai fazer contra o mal, mas o que você vai fazer com o mal que lhe fizerem. Esta é a grande resposta do Evangelho. Porque ordinariamente nós nos preocupamos e nos tornamos ansiosos, meio que exigindo de Deus que castigue o mal que nos foi feito. Porque temos medo de tomar em nossas próprias mãos a vingança. Ora, a Bíblia ensina que de fato não devemos tomar em nossas próprias mãos a vingança. Mas é interessante que a palavra de Jesus não diz simplesmente isso, diz para sermos ativos. E que está em nossas mãos a reação e a resposta à presença do mal no mundo. Se o teu inimigo bater na tua face, oferece a outra face, oferece o bem. Você vai ser vencido por ele, pelo mal? Essa é a pergunta. Você vai se tornar uma pessoa má em reciprocidade àquilo que lhe fizeram? Você vai vencê-lo, deixando que o mal faça você uma pessoa melhor? Qual é a alternativa que você deseja? Ser vencido pelo mal, tornar-se igual a ele, ou vencê-lo pela prática e pela vivência do bem? Há um filme chamado A Outra Face, de 1997. Esse filme, com John Travolta e Nicolas Cage, é muito interessante, porque conta a história de uma
tentativa de uma ação para frustrar uma conspiração de extorsão por parte de um agente do FBI norte-americano, que nesse caso é representado ali por John Travolta. E ele então passa por uma cirurgia de transplante de face, e ele assume a identidade exatamente do terrorista. E é muito interessante no filme como, em certos momentos, aquele agente do FBI, agora representando o papel daquele agente do mal, daquele terrorista, como em muitos momentos ele é desafiado pelos seus companheiros do mal a praticar o mal, e ele o faz com dor. Ele faz com dor, porque aquele não é ele. Aquele não é ele. Dar a outra face para o mal jamais pode ser nos tornarmos como ele, mas nos tornarmos sempre, e muito mais, muito melhor do que ele. Portanto, se o teu inimigo, se o malvado, se o mal tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Que vivamos sempre assim, que vivamos a outra face para a presença do mal no mundo. Que Ele nos abençoe.